Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Canoas Podcast, um Canoas Podcast especial aqui para a gente falar sobre esporte, falar sobre experiência no mundo do futebol e para falar um pouquinho sobre a experiência de um canoense que está há alguns anos já trilhando aí uma caminhada no mundo do futebol profissional, e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso e sobre algumas coisas inéditas, alguns momentos legais que os times por qual ele está passando percorreram ao longo do ano passado e esse ano. E eu recebo para a gente bater esse papo aqui alguém que muita gente vai ver aqui já conhece de outros carnavais, conhece da piscina, conhece da fisioterapia, mas não sabia, de repente, que ele está trabalhando como fisioterapeuta profissional num clube de futebol. Eu recebo aqui na minha frente o fisioterapeuta e empresário Leonardo Kovalev, 22 anos de fisioterapia, lá na clínica, e também um dos sócios da Geração Água. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Vanderlei, agradeço aí o convite e que a gente possa bater um papo legal aí também. Agradecer os ouvintes aí que nos prestigiam. Olha, nós temos que fazer uma hora um podcast só para tu falar como é que tu faz a tua gestão do tempo. Porque o cara, olha, vou dizer uma coisa, obrigado por ter arrumado um tempo aí pra gente conversar, porque eu sei que não é fácil. Tem clínica em Canoas, clínica em Bagé, a Geração Água, que ocupa um tempo bom também, isso. E ainda fisioterapeuta do Guarani de Bagé, é isso? Essas são as minhas atividades, e mais a minha família, né? um pouco me ocupa, né? Mas é isso, essa é a minha rotina, é uma rotina bastante atribulada, porque como Bagé fica a 380 quilômetros aqui de Canoas, e eu tenho uma clínica lá, uma clínica em Canoas, então eu ando dividido nessa trajetória aí de viagens. Depois entra nessa história também o Guarani, que faz viagens também, porque a gente joga o Gauchão e agora vai jogar o Brasileiro, jogou a Copa do Brasil. E tem mais a Geração Água ali, que é uma escola de natação que tem mais de 900 alunos, né? Que tu frequenta lá. Isso aí. Então, eu tenho uma missão, assim, vamos dizer, bastante... Já comprou o helicóptero? Porque, olha, vai ter que ir por esse caminho. Comprou o do Neymar lá, que agora parou de viajar, né? Tá só em Santos. Léo, deixa a gente começar falando assim, 4 anos tu resolveu, já estava com esse monte de atribulação. Eu sei que tu sempre foi um cara ligado ao esporte, né? À natação, mas também sempre gostou muito de futebol. A gente sabe disso, futebol amador, né? Sempre jogou bola. E há 4 anos resolveu entrar como fisioterapeuta, como profissional do futebol profissional. Como é que foi essa transição? Quando é que surgiu essa oportunidade e por que tu resolveu fazer isso? Isso aí foi uma história de desafio profissional, né? Com essa questão assim de 22 anos de formado, estamos indo para 23, naquele período ali já tinha passado de 18 anos de formado, maioridade, né? E aí eu digo, preciso ter desafios. Por quê? Eu sempre gosto de dizer que o futebol é um fascínio, né? A gente fica fascinado pelo futebol, e eu acabei comprovando isso nesses anos, e a gente vai conversar um pouco depois sobre isso, mas então eu escolhi o quê? O futebol, porque é o nosso esporte, é o esporte do povo brasileiro, é o esporte mais desenvolvido no nosso país, e aí eu digo, vou entrar no futebol. Essa ligação com o esporte sempre houve, né? E continua havendo, em outros esportes, inclusive, mas o futebol profissional é uma coisa difícil, né? Difícil, inclusive, de se entrar. E aí eu resolvi me desafiar. No primeiro ano, eu iniciei lá pelo Grêmio Bagé, então a gente fez a segunda divisão de 2022, pelo Grêmio Bagé, e eu entrei no meio do caminho, vamos dizer assim. No meio da temporada. No meio da temporada, porque antes eu estava com uma parceria que os jogadores vinham só na minha clínica, e o Bagé acabou tomando só goleada no início da temporada e trocou o treinador, e o treinador mudou também o sistema de trabalho, trazendo então o fisioterapeuta para dentro do campo, que era uma coisa que eu estava tentando evitar, porque eu sabia que o futebol a partir dali ia me engolir. E de fato me engoliu, então eu acabei participando de todos os jogos, a gente ficou invicto e não nos classificamos pelo salto de gol das 3 primeiras rodadas. Isso. E ali para frente entrei no futebol. Ao entrar no futebol, o Cruzeiro já me contratou no mesmo ano para fazer a 3ª divisão, que é a Série B, o Cruzeirinho aqui de Cachoeirinha, que era de Porto Alegre, né? E a gente foi campeão invicto da 3ª divisão e subimos o Cruzeiro então para a 2ª divisão nesse mesmo ano. Dali, o Guarani de Bagé já me contratou, e porque o Guarani tinha subido nesse ano para a 1ª divisão.
Nesse mesmo campeonato que eu joguei com o Bagé, o Guarani subiu, que é rival na cidade. Então fui contratado pelo rival e lá já estamos há 2 anos. E dali para frente a gente fez uma história de sucesso e de muitas conquistas inéditas para o Guarani, né? E que a gente ainda pretende fazer mais. Tem muita gente que fala que a rivalidade Baguá lá em alguns fatores, é mais forte do que a Grenal até. Como é que é isso na cidade? E como é que foi fazer essa troca, assim? O pessoal, tu teve alguns probleminhas lá? A troca foi difícil. A rivalidade lá é fenômeno. Como a gente vai aqui num churrasco, vai numa reunião de família, de amigos, a gente fala sobre Grêmio Internacional e passa às vezes a noite toda falando sobre Grêmio Internacional. Lá em Bagé, a gente vai num churrasco de amigos e coisa e passa a noite falando em Baguá. Não fala no Grenal. Não fala em Grenal, fala em Guarani, em Grenal como a gente fala de Fla-Flu, assim, uma coisa distante. Bem distante. E o Baguá é o cotidiano deles. E, inclusive, com flauta, com estatística, com toda a situação que a gente tem no Grenal aqui, é a situação do Baguá. Então a cidade, eu gosto de dizer que a cidade de Bagé, ela respira futebol. E além de falar, eles jogam futebol também. Lá tem campeonato de repercussão com times até de 70 a mais, para tu ter uma ideia do que eu estou te falando. O campeonato de os citadinos, a várzea, né, que a gente chama. Campeonato municipal 35, 48, 60 e 70 a mais. É loucura. E o ano todo. Então a cidade respira futebol. Poxa, a gente se destacou no Bagé e o Guarani me contratou. E até hoje eu escuto assim algumas restrições com relação a isso. É a mesma coisa que o cara sair do Grêmio e ir para o Inter, ou do Inter e sair do Grêmio. Sim. Ele vai ouvir, e eu escutei muito, e até para provar o meu trabalho foi um pouco mais difícil, né? Porque a tolerância não existia. Isso que é numa área super técnica, né? Uma área médica ali, né? De saúde. Então... nem aparece tanto para a torcida. A gente gosta de dizer que o trabalho do DM, né, o departamento médico, não pode aparecer, porque a gente tem que só trabalhar para nunca aparecer, como às vezes aparece do Grêmio e do Inter aí, tu ouve falar. Mas essa parte, assim, por exemplo, de fisioterapeuta, na dupla Grenal é uma coisa que não se discute. Talvez até tenha troca e a gente nem saiba. Né? Mas talvez lá, porque é uma comunidade que se conhece muito mais, a coisa... Tudo está movimentado, inclusive a marca que patrocina não sei o quê. Com certeza. Deve ser uma coisa que a vivência é muito maior. Com certeza. E aí na cidade eu sofri um pouquinho isso aí, mas é superado sempre com trabalho, né? Isso. E hoje está tudo superado e graças a Deus. E daí no Guarani, o ano passado foi um ano de muito destaque, né? Porque o Guarani no Gauchão do ano passado deu uma arrancada, foi a sensação do campeonato, a gente pode dizer assim, né? Começou com aquela vitória, se não me engano, 2-1 contra o Inter lá, né, que deu uma bagunçada na caminhada do Inter, que não esperava aquilo naquele momento, e daí já se colocou um holofote em cima do Guarani e continuou fazendo uma campanha muito boa, né? Como é que foi essa experiência, assim, de ter o holofote da mídia estadual em cima do trabalho de vocês? Ali, primeiro, no pré-jogo contra o Inter, a mídia de Porto Alegre, aqui da grande Porto Alegre, massacrou o Guarani, porque o Guarani vinha mal, né? Tinha vindo de 2 derrotas seguidas e aí já ia jogar contra o Inter. Era a terceira rodada. A terceira rodada, quer dizer, todo mundo esperava que nós seríamos massacrados. E internamente a gente começou a trabalhar aquela situação e circunstância para que nós entendêssemos que ali seria o ponto da virada. Ou o ponto realmente da derrocada, né? Porque dali ou nós se erguia e conseguia um bom campeonato, que foi o que aconteceu, ou a gente cairia, né? Provavelmente para a segunda divisão novamente, que é tudo o que a gente não queria, né? Ou melhor, seria o nosso único objetivo. Quando a gente ganha do Inter, o troço mudou. E a gente sabia que podia realmente ganhar do Inter. E realmente conseguimos, dali para frente, ter desempenho nos jogos maravilhoso. E aí a mídia veio com outra virada de chave e, isso acabou nos dando uma moral, né? E fez com que a gente, inclusive, vamos dizer assim, faltou um pouco de força lá, porque a gente foi para as quartas de finais contra o Juventude, né?
inclusive classificando na frente do Juventude, decidimos em casa. E então nós tínhamos até uma esperança de passar pelo Juventude. Só que aí o nivelamento fica mais difícil, né? Nós seguramos 0-0 até o primeiro tempo, segundo tempo a gente acabou tomando uma goleada até, porque não conseguiu segurar o time do Juventude, mas realmente a gente mostrou força ali, e acho que hoje o Guarani começa a se consolidar, né, no Rio Grande do Sul, como os times ali que tem uma prateleira mais abaixo do Caxias e do Juventude, mas uma prateleira já como Ipiranga, o próprio Brasil que caiu agora, o Pelotas também caiu, mas são times de uma prateleira que a gente considera, né? O quanto tu falou ali que mudou a moral do time, né, daquele momento em diante, daquela vitória contra o Inter. O quanto o bastidor, essa parte do emocional, do moral, que eu sei que tu é um cara que não consegue chegar lá e fazer o teu trabalho aqui, ali, e não te envolver com tudo que acontece no vestiário. Tenho certeza disso, porque quem te conhece sabe que tu te envolve com tudo. O quanto isso, né, do tu animar o cara, de tu botar pra cima, é importante no futebol, mas eu iria mais. O quanto isso é importante até na recuperação física, fisiológica de um atleta. Eu gosto de dizer que o futebol ele se divide em 3 partes, que é o talento, né, de cada jogador, de cada atleta, a segunda é o treino e a terceira parte é emocional. Então, se a gente tem 3 partes disso, e a gente considera que o talento é difícil a gente mexer, né? O treino, quando a gente começa a pensar em treinamento, a gente vai ter uma ideia de que a estruturação dos treinos elas são muito parecidas em todos os clubes. E aí, por fim, vem o motivacional. E o DM, né, a gente chama DM, o departamento médico, ele entra com uma participação gigante nisso. Porque ali dentro do DM é onde se concentra a conversa do clube. Porque ali vai o jogador que está tratando, vai o jogador que não está tratando, passa o dirigente para ver quem está ali. É a cozinha. Então ali a gente passa aquela gana motivacional para o jogador entrar e nunca pensar em perder. Que esse é o meu sistema de vida, né? Eu sempre gosto de dizer assim, eu posso jogar contra o Barcelona. Eu vou olhar, vamos ganhar do Barcelona. Quando terminar o jogo, nós vamos perder de 20-0, pode ser. Mas nós, na entrada, nós vamos ganhar. E é isso que a gente tenta passar para os jogadores de toda maneira, para que ele acredite no potencial para ganhar, né? E outra questão disso, que é a questão anímica, é fundamental. A gente diz que o nosso estado anímico somatiza nas lesões, né? Então, se a gente está com um estado deprimido, nós vamos ter mais facilidade de lesão e dificuldade para recuperar ainda, né? Então, se o nosso estado anímico está lá em cima, isso é uma questão até fisiológica, né? Se o nosso estado anímico lá em cima, a gente tem uma condição muito melhor de recuperação e evitar lesões também. Tem gente que está sempre machucada, né? Tem gente que está sempre saindo de lesão e entrando em lesão, não sai nunca, né? E às vezes tu vai ver uma pessoa melancólica, depressiva e que não consegue sair dali, né? Dentro da comissão técnica a gente gosta de falar, o mental é ruim, né? O mental do fulano. E aí tem que trabalhar. Hoje lá no Guarani, e o Guarani vem melhorando essa estrutura, né? O nosso DM já está com uma estrutura melhor que o ano passado. Hoje a gente tem inclusive um psicólogo que trabalha conosco lá. E a profissionalização do esporte veio muito trazendo essa parte, né? E a gente se apoia muito nele, né? Sim. Porque como ali no DM passam essas questões, chega lá no ouvido do psicólogo, olha, tem que dar uma conversada ali com o Vanderlei e tal, e aí já muda. Eu lembrei agora, não me lembro se foi nesse ano, mas eu acho que foi no ano passado, que teve um caso de um atleta que fez um gol e foi te buscar lá, foi correndo em ti, porque tinha uma coisa que ia para além da... Como é que foi aquilo? Conta pra gente. O ano passado tiveram 2 atletas, esse ano teve um. No ano passado, esse marcou demais que a gente... Que apareceu na TV ali, né? O cara foi lá e quase te derrubou. Foi sensacional, porque esse atleta ele machucou na primeira rodada, uma lesão ligamentar no joelho. E é uma lesão que, em geral, a gente tem de 5 a 6 semanas para reabilitar. E eu falei para ele, não, inclusive tu vai porque nós tínhamos uma viagem longa ali, que ia demorar uma semana ou 10 dias. E eu disse, inclusive, tu vai na viagem que nós vamos te tratando e eu vou te reabilitar em 2 semanas. Aí o cara, não acreditou, não, mas eu vou falar com o treinador, tu vai na viagem e a gente vai te reabilitar. E aí a gente conseguiu fazer a reabilitação dele. E antes do jogo,
lá no DM, porque daí eles passam no DM, vão botar uma bandagem, doutor, dá uma olhada aqui, isso faz parte, né? É praxe, né? Do esporte. Aí ele passou lá no DM, doutor, bota uma bandagem aqui para nós, pro joelho ficar mais firme, tá? Eu botei a kinesiotaping, né? Que é uma bandagem funcional. E aí eu disse pra ele, bati no joelho dele assim, ó, hoje tu vai fazer um gol e vai vir me abraçar aqui. Porra, não deu outra. Foi contra o Novo Hamburgo, fizemos um gol, ganhamos 2-0. E ele fez o primeiro gol. E ele veio direto. Foi direto, foi seco, foi bonito. Toda a filmagem pegou ele passou por toda a comissão técnica, chegou em mim e quase me derrubou. Essas coisas acontecem. Quais foram os outros casos também nessa mesma recuperação mais rápida? Teve um outro, o João, que foi um lateral, tinha torcido o tornozelo. Daí foi no jogo lá contra lá em Santa Cruz, contra o Avenida. E o cara fez o gol com o tornozelo machucado, e aí a gente fez lá uma preparação e ele fez o gol, veio me abraçar. E agora foi o nosso lateral, o João, que estava com desconforto muscular. A pré-temporada é uma coisa difícil, nós tínhamos recém saído da pré-temporada e começando o campeonato. E ele fez o gol e foi direto para me abraçar também. Foi legal, foi legal. Isso aí é o que mais, dentro desse desafio que eu comecei falando, isso é o que mais gratifica, né? Esse é um reconhecimento mágico. E quando na minha profissão, lá a gente estava falando de 22 anos, 23 anos atrás, formados, eu me lembro do Ronaldinho, o Fenômeno, terminada a Copa de 2002, e era aquele ano eu me formei, né? Então, em 2002 eu me formei. Terminada a Copa de 2002, o Ronaldo foi dar uma entrevista no campo, e o repórter perguntou para ele, e aí, Ronaldo, a quem tu agradece aí? Eu agradeço a Deus e o Filé, o meu fisioterapeuta, que é o Nilton Petroni. Então aquilo lá me marcou, porque o Filé sempre foi uma referência, né, dentro do esporte, e para mim, especialmente no modelo de trabalho que eu tenho, me espelho muito no modelo de trabalho dele, e aquilo ali eu consegui de uma certa maneira, obviamente não numa Copa do Mundo, mas que para mim aquilo funcionou como uma Copa do Mundo, né, de motivação e tudo mais. E isso deve criar um vínculo grande, né? Então, vira e mexe. Inclusive, semana passada tinha um debate aí de um atleta acho que era do Inter, que vai aqui. Do Inter? Não, do Grêmio. O Bright White, que quer fazer o tratamento dele. Foi, né, pra Europa, foi pra Espanha, né? Às vezes tem muito disso, né? O vínculo e a confiança que tu sente num profissional no qual tu já trabalhou e tal, que metade do caminho, tu já acreditou na cura e na recuperação só em saber que vai trabalhar com alguém, né? Hoje, na Bela Físio ali, tem um atleta que está tratando conosco, que trabalhou comigo no Cruzeiro. Então, essa referência, ela fica. Tem atleta que me chama que está jogando lá na Vietnã. Ô, Léo, o que tu acha que eu faço e tal? Não, faz assim, faz assado. Então, essa referência, e tu vê, é uma trajetória pequena, né? 4 anos, a gente está no 4º ano, nem concluiu 4 anos ainda. E que já, graças a Deus, tá sendo coroada, né? E pelo jeito a mosca picou mesmo, a família já aceitou isso aí. Essa parte é difícil também, porque especialmente o gauchão, ele ocorre no verão. O nosso gauchão é dezembro a preparação, janeiro os jogos, fevereiro os jogos e março os jogos. E aí tu não sai pra praia. Nesse período que tá todo mundo viajando, a família tem que estar em casa, ou vai pra Bagé comigo, que é o que a minha esposa faz, né? Agradeço a Rúbia por ser minha parceira, mas já tá meio incorporado, são objetivos, né? E a gente tem que seguir nisso. O que a gente vai projetar, eu não sei. Foi um desafio que eu entrei. Quando tu diz a mosca, picou. Mas a mosca já estava no meu corpo, porque o esporte, a gente tem uma história lá distante, né? Desde treinador, desde nadador até treinador de natação, porque também tem a formação de professor de educação física. Então isso aí não acabou saindo um período, mas voltou, né? A mosca não picou, não tem. E conta pra gente como é que foi a experiência. A gente falou do Guarani ano passado, que foi a sensação do campeonato, mas esse ano também teve um momento histórico que foi jogar a Copa do Brasil e fazer a sua primeira viagem de avião com o time e tal. Foi uma experiência legal. Como é que foi essa experiência e o que está projetando para esse ano ainda com o Brasileirão? Primeiro, assim, o abraço que a cidade dá no Guarani é uma coisa fenomenal. Nossos jogos lá é sempre 5.000 pessoas, no mínimo, assistindo e torcendo, né? Que é uma coisa bem legal. Como é que eu vou dizer assim? Eu não fui criado no futebol profissional. Eu joguei várzea e tudo certo. Mas essa sensação de futebol profissional é uma coisa que nos deixa fascinado. E as outras pessoas que nos acompanham
Sim. Podemos pensar em qualquer pessoa, inclusive, eu digo para meus amigos, cara, até as velhinhas lá, as vovozinhas lá na Bela Físio, doutor, o nosso Guarani, doutor, torcendo, te vi na TV e tal. Então isso é uma coisa fascinante, né? E esse abraço que a torcida dá é uma loucura. Quando a gente começou ali a figurar, né, no Gauchão no ano passado, a gente já ia jogar nos estádios fora com um baita de um respeito. Fomos jogar na arena contra o Grêmio, né? Pô, o Grêmio já respeitando. E esse ano as coisas foram maiores ainda, porque a gente conseguiu passar a primeira fase da Copa do Brasil, onde o Guarani nunca tinha estado, né, na Copa do Brasil. A gente ganhou o primeiro jogo, que é jogo único, né? Jogo a primeira único. E a segunda rodada. Jogamos contra o Altos do Piauí e ganhamos de 2-1, passamos para a segunda fase, fomos pegar logo o Atlético Paranaense, né? Que tem uma situação de gramado toda especial e a gente sofreu na pele aquele gramado ali. Um gramado e uma infraestrutura de clube, né? Fantástica, né? A infraestrutura é fantástica. A gente entra no estádio e parece estar entrando num shopping, né? E, a gente sente assim, é europeu, sistema europeu de trabalho ali, né? E aí, um estádio lá, que é uma arena, né? Que tinha ali em torno de 20 mil pessoas no campo naquele dia. E ainda conseguimos segurar, fazer uma boa apresentação, né? A gente perdeu de 3-1, mas com toda a dificuldade, e que é um jogo diferente jogar no campo sintético, né? É uma bola muito mais rápida, é uma bola que anda, que roda muito mais, e então a gente teve dificuldade, mas felizmente, infelizmente, aliás, não fomos vitoriosos, mas seria difícil. Aí eu fico, até a gente conversa assim e fica se questionando, poxa, se nós tivéssemos pegado um outro time ali que não fosse esse campo, seria melhor um pouco, talvez mais adaptado, né? Porque chega numa arena, deslumbra um pouco o clube, a equipe. E se é difícil pro profissional, deixa eu aproveitar, antes da gente falar do brasileiro que vai vir pela frente aí, pro corpo do atleta amador e pro cara que joga bola de vez em quando e tal, dá muita diferença a grama sintética para grama normal, assim? Muitíssima. Para a questão de lesões, a longo prazo e tudo? Assim, primeiro, né, trabalhar na grama sintética ou jogar na grama sintética, quando a gente fala trabalhar é o jogar, né? Sim. Porque para nós é o trabalho. Treino, isso. Trabalhar na grama sintética, tu tem uma incidência maior de lesão tendínea, por exemplo. Tu tem uma incidência de tendinites, né? As famosas tendinites muito maior. Tu tem também ali muitas vezes, não todas as vezes, não é o caso da Arena da Baixada, por exemplo, mas muitas vezes o campo é mais duro, o sintético é mais duro, né? Porque não tem um preparo tão grande. Hoje os campos aí, até mesmo do interior, o campo do Guarani é um tapete, vamos dizer assim, né? Então, aí vai treinar, vai trabalhar, vai jogar nesses sintéticos, a gente tem diferença. E eu acho que o principal diferença é a velocidade da bola, né? Essa não tem comparação. Nenhum modelo assim. E antigamente, né, isso talvez seja por isso a tua pergunta, antigamente as gramas sintéticas não eram tão boas e causavam muito mais lesões e até lesões traumáticas, né, como entorse, fraturas e ruptura de ligamentos, mas hoje não, né, elas estão modernas e isso diminuiu muito essa incidência, mas antes era bem mais complicado. Elas não seguram tanto, então hoje mais é o impacto. Mais é o impacto, Legal. A gente tem aí, né, Sinara, umas imagens. Vamos passar. Enquanto a Sinara vai preparando ali para passar, antes até, Sinara, vamos só terminar o desafio que vem agora pela frente. Que, então a Copa do Brasil, né, ficou pelo caminho aí, já passou uma segunda fase, além de a primeira vez ter jogado, foi para a segunda fase. Agora vem o Brasileiro Série D. Aí vai ser viagem longa mesmo, né? Porque a primeira etapa, Vanderlei, a gente joga só no sul do Brasil. É regionalizado. Regionalizada. Então, são 8 times, todos contra todos. Brasil, o São Luís de Juí, Guarani, São José, Azures do Paraná, Santa Catarina, Joinville, Marcílio Dias e o Barra. Então são 8 times, todos contra todos. Nós vamos viajar só no... Viagem mais longa é Paraná. Viagem mais longa é Paraná. Só no sul do Brasil. Classificam 4 deste grupo e aí sim é todo o Brasil. Aí tu entra para a fase de mata-mata, se não me engano são mais 5 mata-matas até a final.
E aí tu entra para todo o Brasil. Qual que é a nossa expectativa? Primeiro é que dá para classificar, né? Então, como é que a gente trabalha? Trabalha por etapas. Ó, qual que é o nosso objetivo no gauchão? É não cair. Ah, qual que é o nosso objetivo no gauchão? Quando depois começa a jogar, olha, nosso objetivo no gauchão é classificar entre os 4. Ah, não vai dar, então vamos ficar entre os 8, que é... Agora, no Brasileirão, nosso objetivo é qual? Classificar. É bastante possível, classificam 4, todos contra todos, vão jogar sempre na nossa casa, sempre fora, não tem desequilíbrio. O que nos prejudica é as viagens, né? Porque Bagé não estando na capital, qualquer viagem vai ser 4 não, né? Porque de ônibus são 6 horas. 6 horas até a capital, pegar o avião, mais deslocamento até o local que for jogar. Então, o time que fica próximo ao aeroporto, ele tem essa vantagem. Claro. Então, nós vamos ter esse desgaste. E é um desgaste bastante considerável, viu? As pessoas gostam de dizer assim, o jogador só tem vida boa, olha ali, fica no hotel 5 estrelas, viaja de avião. Mas nem sempre. Aquilo ali é uma realidade que a gente pinta, mas tudo bem, o hotel é confortável, tudo certo, né? Mas não tirar o nariz para fora do hotel é uma coisa difícil, né? Claro, não. E toda vez que a gente tem que viajar a trabalho, é cansativo. Sempre é cansativo. Tu chega cansado em casa, louco para chegar em casa. Louco para chegar em casa. E essa realidade, chegar em casa no futebol, isso tu até perguntou da minha família, chegar em casa no futebol é longe da nossa realidade. Porque concentra, treino, joga, antes de jogar, viaja, joga, concentra, viaja, e essa rotina. E a equipe, a equipe todo mundo concentra junto. Concentra junto, tudo igual. Concentra junto. Tu, quando tá lá em Bagé, tu não fica na tua casa. Concentra junto. Aí, quando as primeiras vezes nós viemos jogar aqui em Porto Alegre, eu perguntei pro nosso diretor de futebol, né? Bom, eu acho que durmo em casa, né? Vou lá tratar os jogadores no hotel, estava em Porto Alegre. Sim. Vou lá, eu trato os jogadores no hotel e volto para casa. Não, doutor, teu quarto é 200 e tal lá e tá tudo certo. Né? Então, dali para frente, nunca mais perguntei. Legal. Não, mas e depois, então, no Brasileiro, é bem incrível mesmo a classificação. Depois é mata-mata, daí tudo pode acontecer. Daí uma Copa. Daí a viagem, sim, pode ser longa em qualquer lugar do Brasil. Sim, mas daí é uma Copa. Né? E, então, a gente acredita na classificação, acredita na possibilidade de subir para a Série C do Campeonato Brasileiro, né? Que seria mais um feito histórico ali. Nós já estamos vivendo que, né, esse cenário ali em Bagé de alegria, de felicidade, mas isso também nos preocupa, porque acaba gerando expectativa, né? E a expectativa nunca é para pior, é sempre para melhor, né? Sim, acaba gerando. Então, enquanto a Sinara prepara aí, quero dizer para você, se está chegando aqui pela primeira vez, te inscreve aqui no canal AT Play TV, que é o canal de streaming do Grupo O Timoneiro de Comunicação. A gente está falando aqui do Estúdio Centro, que fica junto à redação do Jornal Timoneiro. Temos ainda o Estúdio Parque, que fica ali na Farroupilha. E o Canoas Podcast é um oferecimento das Águas Itati, a água mineral da família gaúcha, e da Zetec Soluções em TI. Sinara, estamos no ponto aí? Estamos no ponto? Podemos ver umas fotos aí. A gente pediu para pro Léo mandar umas fotos para tu nos dizer um pouquinho dessas experiências aí. Não tem ordem, então tu vai nos dizendo o que é o que aí, por favor. Esse aqui é o nosso ambiente de treino lá no Guarani, né? É o estádio do Guarani. O Dr. Caé tá comigo ali, que nós estávamos iniciando a fase de transição desse jogador, o Wilson Júnior. Foi um destaque o ano passado, o Wilson Júnior no Guarani. Daí ele foi emprestado, rodou aí alguns outros times e voltou para nós esse ano com uma necessidade de cirurgia de artroscopia no joelho, né? Então, nesse momento aí, ali os fotógrafos que ficam ali, a imprensa que fica ali, registrou eu preparando ele, conversando com ele do trabalho que ele iria fazer, depois assim de, vamos dizer, 3 meses sem correr, sem pisar no gramado, né? Então, esse momento aí foi bem legal. Hoje o Wilson Júnior já está adaptado ali ao treino, está treinando junto com o grupo e eu acho que vai nos ajudar bastante nesse Brasileirão aí com o futebol dele. É ídolo da torcida lá em Bagé. Aí é o Léo que o pessoal conhece. Né? Que dia foi esse aí? Essa foto aí foi a vitória contra o Internacional. Que é isso? Uma foto ficou bacana, porque isso é o final do jogo, né? Onde a gente sai da Casa Mata gritando enlouquecido. E aí faziam 56 anos que o Guarani não vencia o Internacional, né? Então a cidade entrou em comoção. Sim. Foi bem legal. A gente falava antes dessa questão emocional e anímica, né?
Não adianta. O time do interior, quando joga contra a dupla Grenal, é final de Copa do Mundo Final mesmo, de Copa do né? Mundo. Final de Copa do Mundo, preparação, toda aquela gana é para ganhar. É para ganhar. E essa é a nossa função, né? Sim, sim. De fazer o cara... Vamos ganhar, são homens igual nós e é 11 contra 11. E a gente ganhou, tá ali, ó. Quem me conhece sabe o grito ali. Próximo cenário, por favor. Esse é o momento de campo, né? O Guarani também foi protagonista esse ano, porque foi o primeiro time que trabalhou com uma médica dentro do campo, né? O sexo feminino. Então, a gente está fazendo a introdução das mulheres no futebol profissional masculino. Hoje eu tenho, dentro do nosso DM, um estagiário masculino e uma estagiária feminina. Isso era uma barreira, né? Principalmente falando em termos de cidades do interior, né? Uma barreira que a gente está quebrando. Então tá eu, a doutora Júlia e o Thales aí, que é nosso lateral, acabando o atendimento, ele tinha que sair de campo, né? Para continuar o atendimento, e aí os repórteres registraram aí esse momento. Legal. Vamos para a próxima. Copa do Brasil, né? Nosso primeiro jogo fora do estado do Rio Grande do Sul. Então, lá na Arena da Baixada, como eu te falei, Vanderlei, isso aí tem uma estrutura de show, de espetáculo, é diferente, né? Do que a gente está acostumado. E aí a gente fez essa foto de toda a equipe, né? Nesse momento ímpar aí. Isso é histórico, né? Mas também não te privilegiaram, botaram tudo lá do cara maior do maior do elenco. O Moisés é o nosso massagista lá. Pô. Isso aí faz parte. Aí tem umas fotos da comissão técnica, e daí os caras me mandavam mensagem: olha, mas tu não é o mais baixinho do grupo, que tem os mais baixos. Faça isso, Nara, por favor. Essa. Mais uma foto aí também, lá também. Lá na arena, lá no pré-jogo. E até falei com alguns amigos assim, tipo, quando eu fui pisar na arena que caiu a ficha o que eu estava fazendo, sabe? Porque a gente está concentrado trabalhando, Vanderlei, e focado sempre no trabalho. Esse é o meu ritmo de trabalho. Sou muito concentrado no trabalho. Então não fico pensando, né? Vou jogar um jogo, vai aparecer na TV, não, nada disso passa pela minha cabeça. Quando eu cheguei lá na arena, então aí esse momento do aquecimento, eu tava ali raciocinando, né? E não foi nada proposital, tu vê que eu tava ali raciocinando, puta merda, onde é que eu cheguei nesse desafio, né? Onde é que a gente... Aí, pô, ficou legal lá que saiu a placa da CBF lá atrás, então é um jogo homologado pela CBF, né? Porque até então o Gauchão é Federação Gaúcha de Futebol, FGF, e aí quando a gente sai para a Copa do Brasil é CBF. Então, sei lá, né? A gente teve repercussões aí na cidade de Bagé. Tu sabe que o Branco é da cidade de Bagé, né? O Branco jogou no Guarani. Então, o ex-lateral, o gol fantástico do Branco. Campeão do mundo 94 pela seleção brasileira. Então, o Branco, ele tem ali uma representatividade na cidade. O Branco uma vez me ligou. Então, são coisas que acabaram passando na minha cabeça nesse momento aí, porque, pô, o cara recebeu a ligação do Branco, o Branco parabenizando o trabalho. Daqui a pouco a gente apareceu na página do Galvão Bueno. São caras que são ícones, né? Depois ali o Duda Garbi também apoiando o nosso trabalho. Então são coisas que a gente acabou refletindo. Essa foto eu acho que é bem marcante assim nesse momento profissional, né? Com a sacolinha ali também, que é onde eu atendo os jogadores. Legal. Tá aí. Bonita foto também. Aí, né? O portal. Ali tu vê que eles molham o campo também, então, mesmo sendo sintético, o campo é molhado. O que significa isso, Vanderlei, em termos práticos? Bola mais rápida ainda. Mais rápida ainda. É loucura. E daí vira uma arma, porque estão acostumados, né? Treinam nisso. É loucura. Quando a gente fez, falando um pouquinho de futebol, quando a gente fez, a gente tomou 2 gols, né, no primeiro tempo. Foi horrível, porque tomamos um gol no início dos 15 minutos, que a gente fala sempre, não se toma gol antes dos 15, e tomamos um gol no final do primeiro tempo. Ducha de água fria. Só que a gente saiu do vestiário acreditando, dá para ganhar, vamos fazer um gol e volta pro jogo. E foi maravilhoso, nós fizemos um gol a menos de 5 minutos do segundo tempo, voltamos pro jogo. Nesse momento, o que a gente imaginou, né? A expectativa da comissão técnica. Cara, vamos crescer no jogo, que eles não vão conseguir crescer no jogo, que é nós que vamos crescer.
treinador deles fez 3 mudanças, a gente pensou, esses caras até se adaptar, mentira, eles se adaptaram, que eles já estavam adaptados, aí nos amassaram de novo. E aí tomamos mais um, não deu mais para sustentar essa possibilidade. Tem mais alguma, Sinara, né? Vamos mais. Esse aí é um grande momento. Então, esse é no teu primeiro ano. Segundo. Primeiro ano. No início do ano, eu entrei no Grêmio Bagé. E no segundo semestre fui contratado pelo Cruzeiro. O treinador Bandeira, que trabalhou comigo no Bagé, me chamou para fazer o Cruzeiro. E, cara, nesse desafio aí de, vamos dizer assim, sem pretensão, apenas um desafio próprio, né? Não desafiei contra outros, eu desafiei a mim mesmo. No primeiro ano a gente tava com um troféu de campeão, medalha da Federação Gaúcha, né? Levantar caneca sempre é bom, né? E aí já cheguei, me apresentei no outro dia pro Guarani. É uma loucura que é o futebol. Desafiei em abril, joguei a segunda divisão, fui contratado para a Série B pelo Cruzeiro no mês de agosto. Início de dezembro, um dia depois de levantar esse troféu, eu estava me apresentando no Guarani para pré-temporada para o Gauchão de 2024. Nossa, bem pegado mesmo. O futebol ele não para, velho. E essa é a máxima que a gente tem. Essa foto tá muito legal também. Vamos para a próxima, Sinara? É isso aí? Fechou. Legal, muito bom, muito bom. Mas então tá, quero te agradecer muito, Léo. Tô há tempo aí querendo te trazer para tu contar esse outro lado da tua carreira que nem todos os canoenses ainda, até porque nesses anos tu deu uma sumida, né? Então o pessoal tava acostumado a te ver na piscina, no futebol, não sei o quê, e não tá te vendo mais, né? Só tá te vendo na TV. Então a gente tava um tempo aí para contar essa história, para saber de ti dos bastidores e que dê tudo certo aí, sucesso ao Guarani e principalmente a ti aí, um canoense trilhando os bastidores e o vestiário do futebol profissional. Eu que agradeço aí, a alegria de estar aqui contigo conversando e eu estou sempre disponível, tu sabe disso, mas a minha agenda é tribulada. Sempre disponível, quando, né, dependendo da agenda. A intenção sempre é estar disponível. Mas quem me conhece sabe aí, estou sempre junto e tentando o máximo nos desenvolver. E Canoas também, de uma forma ou outra, fica no mapa, né? Legal. Porque aí a gente está representando também Canoas. Legal, obrigado. Valeu. Se você chegou até aqui, te inscreve no nosso canal, curte e compartilha esse vídeo. Manda esse vídeo aí pro pessoal saber dessa história, saber um pouquinho mais, pros amigos lá, a turma que conhece o Léo. Tenho certeza um monte de gente aí vai mandar. Olha aqui como é que tá o Léo lá, como é contando as histórias, certo? Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau.